Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui. O pessoal da Camerata já, tudo amigo, né? Tudo parceiro já toquei com a Camerata, inclusive, né? E, e assim, um grupo que tem tanto tempo, vem se mantendo aí junto, com um trabalho tão bacana. E agora o convite, assim, fiquei lisonjeado com o convite. Fiquei super feliz mesmo. Então vamos aí, vamos para nossa live. Já estou até chamando de nossa. Bom, esse é o trabalho fundamental, né? Isso aí é uma coisa que, na verdade, o que eu fiz com a música do Fred, né, parceiro meu, é o que deveria acontecer naturalmente, né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas que legal que você fez isso. Eu acho que não tem nada assim de mais natural em fazer isso. Se cada um, ao seu tempo, fosse buscando o que acontece no seu tempo e não deixasse essa coisa escorrer para o lado, a gente não estaria aí correndo atrás de música como o trabalho que o Bellinati fez, sei lá, quantos anos depois? 20, quase 30 anos depois que o garoto morreu, é que vai. Aí assim, descobrimos o fulano. Aí 40 anos depois que o cara morreu, descobrimos. Aí o cara às vezes está com 80 anos de idade, puxa vida, é um compositor. O cara compõe desde os 30 anos. E fica lá coisa meio assim de lado. Então, assim, se todo mundo fizesse o trabalho de casa, não é? As coisas não aconteciam. Não falo que todo mundo tem que fazer isso, cada um tem uma aptidão para uma coisa. Né? É que nem falar assim, o repertório tem que ser sempre um repertório com músicas inéditas. Então ninguém ia tocar mais bar, ninguém ia tocar mais Vila Lobos. Não, cada um é como num armário, cada um tem o seu trabalho. Eu vejo, então, a importância disso é fundamental. O problema é que as coisas vão ficando meio de lado, né? Algumas instituições que deveriam ter como um objetivo fazer isso, não fazem. Ou quando fazem, às vezes fazem de uma forma meio capenga. Falando da música do Fred, quando o Fred morreu, no dia seguinte eu saí da casa dele com duas caixas de. Falei com o pai dele, ó, tô levando, isso aqui é obra do Fred. Tô levando, tá legal? Vou levar para ficar comigo que eu vou tratar isso. Ele, faz como você achar melhor. Então, anos depois veio a ideia de fazer o mestrado, e o mestrado foi a catalogação da obra, a obra geral do Fred Schneider, tudo que ele compôs está catalogado, sendo que a revisão crítica é da obra para violão solo, que é metade da obra, são acho que 35 obras. Então, isso tudo foi catalogado. Hoje em dia está tudo dentro de caixas, com pasta suspensa, tudo com índice. Tem um mestrado que fala disso tudo, a revisão. Então, isso aí foi feito, é um trabalho que está pronto. Tem inclusive no meu site lá, o www, lá, o luiscarlosbarbieri.com.br, tem toda a obra solo disponível de graça para baixar, e em breve vai ter a obra inteira do Fred, a minha. Né? Você falou de trabalhos que eu fui fazendo, né? No último CD que eu lancei, que não é o último, né? O Melodia Sentimental, tem obra, por exemplo, isso é que eu fiquei surpreso. Tem obra do João Pernambuco inédita, né? Que é a Polca de Bravura. Isso é inacreditável. A coisa de uns 10 anos, de uns 5 anos atrás, ou mais, eu fiz no programa Violões em Foco para a Rádio MEC uma série de programas que era falando a origem do violão carioca. E o Jorge Melo me falou: legal, vamos fazer Quincas Laranjeira, Gustavo Ribeiro.
José Augusto de Freitas, Pernambuco, e não tinha as músicas para gravar. Não tinha as músicas. E ele me veio com um monte de partitura, e umas partituras assim, que você nitidamente estava escrito errado, partitura muito velha. Então, assim, eu fiz uma revisão nessas obras, estão lá no acervo do digital do violão brasileiro, são, acho que cerca de 8 obras, e gravei nesse CD Gustavo Ribeiro, Quincas Laranjeiras, a Polca de Bravura, né? O José Augusto de Freitas, né? Música que só tinha 78 rotações ou que nem nunca tinha gravação. Então, assim, esse basicamente foi os chutes que eu andei dando nessa parte, né, de obras que ficaram assim meio de lado, né? Posso, posso pedir a palavra um instantinho? Que a gente está falando do Fred aqui, e né, esse programa ele é feito para todos, né? Inclusive os que não são acostumados com o meio do violão clássico, do violão brasileiro. Então, Fred é o Fred Schneider, que era um violonista baiano, que se radicou no Rio de Janeiro, desde muito novo, desde mais ou menos 20 anos de idade, e ele teve um trabalho muito importante, tanto como violonista, como também como compositor, e também um trabalho didático, né? Eu, inclusive, fui aluno do Fred, né? E aqui tem que dizer que, com muito orgulho, inclusive, né? O cara que me ensinou a tocar violão. Mas é importante a gente falar um pouquinho, né? Porque quem é o Fred? O Fred é o Fred Schneider, né? Bem Que, lembrado. enfim, nos deixou há quase 20 anos, no ano que vem faz 20 anos, né? Que ele deixou esse plano aqui. Então, um dos trabalhos, acho que o trabalho mais importante, assim, mais visível de atuação, foi justamente que ele teve com o duo Barbieri-Schneider, e o Barbieri é parte desse duo, né? E ele vem, desde então, se encarregando de, paralelamente à sua carreira, cuidar também da memória, da importância do Fred. É isso aí, queria falar isso. E tem uma coisinha também curiosa, já que o Fábio falou que foi aluno do Fred e tudo, é que o Fábio começou a ter aula de violão com o Fred, acho que ele tinha 9 ou 10 anos de idade, acho que 9. E pouco tempo depois, o Fred tinha o hábito de fazer os concertos de final de ano dos alunos. E o Fábio chegou lá, o Fred me contava isso. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a fazer aula com ele. Então, aí ele chegou lá, e o Fábio entrou e falou: Eu vou interpretar a Nona Sinfonia de Beethoven. E aí ele falou, cara, ele falou com uma convicção. Eu me lembro disso até hoje, cara. Pô, mas o Fred me disse que era a Nona Sinfonia, não era não? Poxa vida. Era a Eu Nona tinha só Sinfonia. 13 anos, ele me enganou. Não, você falou 11, Porque, cara. Já tá aumentando esse negócio. não, 11 quando eu comecei a ter aula. 13 quando eu dei esse primeiro concerto, né? Cada Mas o vez Fred que me ele tá garantiu falando, que vai era a ser Nona anos a Sinfonia, mais. hein? Pior que ele não tá nem aqui mais. Mas ele era mó gaiato. Quem não conheceu o Fred era um cara muito sério para o trabalho e muito divertido fora do trabalho. Bom, a gente está falando aqui sobre acervo e a gente vai mostrar uma das nossas músicas, né? Tá no nosso segundo CD, que um dos nossos trabalhos, né, é esse trabalho de expansão do repertório, né, para conjunto de violões. Né? E a gente trabalha muito com arranjos, principalmente nos primeiros CDs, arranjos de músicas para piano. E essa música que a gente vai tocar agora, a Congada do Mignone, do Francisco Mignone, na verdade, essa Congada tem a versão orquestral, né, que é de uma ópera, Contratador de Diamantes, e essa Congada ela foi estreada por nada menos que o Strauss, né, aqui do Rio de Janeiro. O próprio Mignone fez uma redução para piano, e essa redução, o Lenine Vasconcelos, que era do nosso grupo, fez o arranjo para a camerata, na verdade, para 4 vozes. Né? E também a primeira música onde aparece um violão, uma gravação nossa, onde aparece um violão que não é o violão de 6, né? O Valmir tocou violão de 7 nessa gravação. Enfim, então vamos tocar agora Congada do Mignone. Antes da gente tocar, só queria pedir para quem estiver gostando das nossas lives, para não se esquecer de curtir nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Quanto mais gente se inscrever, mais fácil fica de achar os nossos vídeos. Então, agradecemos muito a presença de todos.
Olá a todos, boa noite. Nosso assunto nós começamos a falar a respeito de acervo, e o repertório da Camerata, ele se torna um acervo desde do princípio do nosso trabalho. Bem porque, caracteristicamente, nós fomos tanto recebendo trabalhos quanto construindo nós, do próprio grupo, coisas específicas para as formações da Camerata de Violões. E isso se tornou nós acabamos construindo ou fazendo 3 discos, e esse registro, ou esses registros, estão em todos os nossos CDs. Mas é nítido assim a transformação que a gente tem no decorrer de toda a construção desse trabalho. A Camerata, ela tinha a seguinte proposta que partia, isso principalmente do nosso coordenador na época, que era o Paulo Pedrasoli. A gente nasceu com a proposta de tocar essencialmente música brasileira, música nova, música antiga, música de compositores consagrados e música brasileira. A primeira exceção que a gente abriu foi no segundo CD nosso, onde a gente grava o francês Roland Jans, uma música que ele mandou para a gente, que não foi escrita especificamente para a Camerata, mas que nós acabamos gravando, porque ele mandou as partituras, a gente tinha encontrado com ele no festival de violões, e ele gostou muito da sonoridade que o grupo produzia, acabou mandando esse presente para a gente, e não tinha como a gente não deixar esse registro gravado. Estou com a câmera ligada. Estou com a câmera ligada. Tá ótimo. Pois bem, aí no terceiro CD, a gente manteve essa ideia, apesar do repertório ter virado um pouquinho para um violão mais popular, onde a gente busca nos ritmos característicos da música popular brasileira, inserir o violão, que é um instrumento muito importante dentro desse contexto. E no último trabalho, que é o que a gente pretende terminar recentemente, próximo, que é o Cordas Clássicas, a gente já abre um leque maior, onde a gente grava 2 compositores europeus e 2 compositores latino-americanos. Os latino-americanos sendo o Léo Brauer e o Rinastera, e os compositores europeus o Debussy e o Béla Bartók. Bom, no nosso segundo disco, a gente busca expandir o nosso repertório, como o Arthur tinha tocado no assunto anteriormente, mas a gente também usa uma amplitude muito grande dos recursos que o instrumento produz. O violão é um instrumento muito rico, é um instrumento percussivo, um instrumento que tem uma riqueza tímbrica muito grande, produz vários efeitos, é um instrumento harmônico e melódico. E no terceiro disco nosso, Suítes do Brasil, tem um arranjo que eu fiz da música Lamentos do Morro. E eu busco traduzir nessa música exatamente assim o que eu tinha lido a respeito do que o garoto escreveu a respeito dessa música. Que a introdução, ele tenta imitar uma escola de samba, né? E na segunda parte da música, já na melodia, na terceira parte já, ele faz uma homenagem, ele presta uma homenagem, por favor, não. Ele presta homenagem a Ari Barroso na música Aquarela do Brasil. Então, eu propositalmente faço uma citação dessa Aquarela do Brasil no meio desse arranjo, e começo realmente com uma batucada explorando exatamente essa riqueza que o instrumento produz. Então, estamos aí, vamos ouvir Lamentos do Morro, um arranjo meu para Camerata de Violões, da música do...
Beleza, pessoal. Então, minha vez aqui de falar. Queria relembrar aqui com meu amigo Barbieri, nós fomos colegas na Escola Movimento Musical, vivemos nosso momento ali como professores, né? Numa escola lá na Barra da Tijuca. E eu tive o privilégio, né, de conviver então com o Barbieri e tive o privilégio também de ver vários concertos do duo, né, do Barbieri Schneider. Ouvir, né, esses concertos incríveis e conviver também assim, pessoalmente com o Barbieri e com o Fred, né, que assim fora do palco eram assim incríveis, assim, muito, muito divertidos, muito, muito espirituosos, né? E aí queria relembrar um pouco aí com o Barbieri, né? Essa história, né? De professor, de concertista, da fase que ele teve, desses momentos incríveis com o Fred, os momentos dele gravando lá na igreja naquela igreja lá do Caraça, né? E, e isso, então, contar essa fase aí do duo, depois, posteriormente, a tua fase de carreira solo, né? Enfim, essa luta que a gente vive aí, né? Então, passa a bola aí Então, Rogério, nós também fomos colegas para você. no Conservatório Brasileiro de Música, né? Em 2011 até 2013, né? Eu fiquei lá acho que uns 2 anos, né? Lá Sim, no Conservatório. Então, sim, é também foi um verdade. tempo que a gente esteve mais próximo, fizemos alguns eventos lá juntos e tudo. Sim, com a camerata. Fizemos com a Camerata e fizemos alguns eventos, né, lá no conservatório, né, que foram eventos assim, tipo didáticos, né, Isso, seminário. Isso foi fizemos bem sim. bacana. Isso. Então, assim, a gente teve. E assim, na verdade, Rogério, a gente já se conhecia antes, desde a época que você tocava na orquestra de guitarras do Aloísio, né? Que o Fred é Verdade. praticamente irmão do Aloísio, né? Eles só Sim, não nasceram da mesma mãe do meu pai, mas eram irmãos, né? Então, a gente vivia junto. Então, assim, vocês estavam sempre com o Aloysio e eu estava sempre com o Fred. Então, a gente sempre se encontrava, aquelas festas lá na casa do Aloysio. Sim, Essa parte de didática, se você não tem, se você, que eu digo assim, se a pessoa não tem uma predisposição para dar aula, se não tem essa ideia, né, de trabalhar didaticamente, porque você precisa disso para sobreviver, né? É muito difícil você viver só de concerto, praticamente impossível, né? Hoje em dia, então, é impossível tudo, né? Mas naquela época a gente dava aula, né? E tinha a nossa vida de concertista, né? E é uma coisa que eu sempre curti da aula, né? O Fred também tinha muito, nossa, ele era um cara assim que tinha uma vocação muito grande nessa questão didática, todo organizado, um cara muito compromissado, né? E a questão de didática, né? Como professor, a pessoa tem que ter o compromisso, né? O gosto, obviamente, né? Mas eu acho que tem que ter uma dose de generosidade, talvez seja a maior de todas, né? Você vai acabar descobrindo o professor pelo o quanto ele é generoso, né? Em compartilhar o que sabe, em tentar aprender o que não sabe, já que ele vai ter que ensinar aquilo para a pessoa, isso recai aí uma dose de generosidade que é uma das principais características, eu acho que, de um bom professor. Além, logicamente, do conhecimento, da organização e tudo. Então, desde aquela época do movimento musical, eu já tinha, né? Foi a época que ficou mais forte a questão de aulas, né? Mais alunos, dar aula numa escola, né? Que requer um outro tipo de compromisso diferente daquele aluno particular, onde você tem mais flexibilidade para, essa semana, esse mês eu não vou dar aula, porque eu vou viajar. Aí você vai, essa semana a sua aula de quarta vai passar para sexta, porque eu vou tocar. Numa escola as coisas são um pouco mais rígidas, né?
E o movimento musical era uma escola, né? Está lá no Downtown até hoje. E é uma escola particular no sentido, uma escola de música. Hoje em dia eu sou professor do Colégio Cruzeiro, Jacarepaguá, e da Escola Alemã Corcovado, em Botafogo. Então, ali é um compromisso maior, eu sou responsável por uma turma, eu não posso, essa semana eu vou faltar. Eles me concedem uma licença para alguns eventos, mas eu mesmo acabo sendo muito seletivo para não ficar toda hora pedindo para me ausentar. Então, isso, hoje em dia, acabou reduzindo bastante essa minha atividade como concertista. Fora a redução natural que a própria vida vem impondo, né? Cada vez você tem menos salas de concerto, você tem menos séries, você tem toda uma vida cultural reduzida, né? Nos anos 80, nós tínhamos N séries de concertos aqui no Rio. Até voltando um pouquinho para a dissertação que eu fiz sobre o Fred, o primeiro capítulo fala do Rio de Janeiro nos anos 80, porque o Fred chega aqui em 81, então a Márcia Taborda, que foi minha orientadora, falou, poxa, seria legal você falar a ambiência do Rio de Janeiro, que era muito favorável, né, que o Fred encontrou, de salas de concerto, de séries, de tudo, né? E me assustou muito. Eu fiz a dissertação, terminei em 2011, e eu fiquei assustado, assim, digamos que 90% das séries acabaram da década de 80 para a década de 2010. Isso é um absurdo, né? Para uma cidade uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, com a fama do Rio de Janeiro, com esse tupete de dizer que é capital cultural, né? Como que isso acontece, né? Então, na dissertação eu coloquei isso, falei dessa ambiência que ele encontrou e falo dessas séries, né? Então, hoje em dia, acabou assim, voltando para essa parte de concertista, hoje em dia acaba se tendo uma atuação mais reduzida, né? Pela redução natural do mercado e pelo meu comprometimento com o ensino também, né? Eu gosto, é uma coisa que eu curto bastante. Eu trabalho em 2 escolas grandes, que eu não posso ficar andando para lá e para cá, né? Então, eu reduzi bastante essa atividade, né? E também tem uma outra coisa, o Rogério falou, né? O Fred é uma pessoa muito espirituosa e tudo. E realmente, a gente viajava, era muito divertido, entendeu? Todo o trabalho que a gente tinha de tocar junto, a gente estava junto, e isso ficou uma coisa muito chata, entendeu? Realmente, essas viagens assim, sozinhos. E você chega também, tem uma certa idade que a coisa começa a ficar meio chata nesse sentido. E eu me apeguei em outras coisas que eu considero assim, bem interessantes, seus trabalhos, as aulas em atividade social, a questão das aulas, mesmo propriamente dita, a questão dos eventos, né? Então, a vida acabou me levando um pouquinho mais para esse lado. Mas era bem bacana assim, o lance de viajar com o Fred, tinha todo um esquema que realmente sozinho perdeu um pouco a graça. E hoje mais ainda, né? Porque a gente está aí no meio dessa coisa inesperada, né? Dessa pandemia, e a possibilidade do músico estar se apresentando diminuiu assim drasticamente, né? Ela reduziu drasticamente. Só que, olha, você está falando com a pessoa errada, porque eu estou adorando. Eu praticamente antecipei o meu próximo projeto, que era digamos, para eu gravar em 2022, e eu vou gravar já no início do ano que vem. Eu tenho estudado bastante. Eu vou dizer para você, há muito tempo eu falava assim, caramba, eu precisava ficar 1 ano em casa, sossegado, para poder fazer as minhas coisas. Bom, já estou 6 meses, estou fazendo bastante coisa, tenho ficado em casa muito bem, entendeu? Fazia uns 20 anos que eu não parava, eu precisava dessa parada, entendeu? Faltam só mais 6 meses, né, Barbieri? Mas são prorrogáveis, né? Tem esse lado aí. Eu estou aqui também mexendo num monte de coisa, de composições, revendo meus cadernos.
e vamos em frente. Vamos ouvir agora, então, um arranjo que eu fiz da tocata do Cláudio Santoro, que é um dos meus compositores favoritos, né? Junto com Debussy, Hermeto Pascoal. E essa tocata é uma tocata para piano, muito, muito tocada pelos pianistas, né? E veio essa ideia de fazer uma transcrição para camerata e eu acho que funcionou, deu certo. Vamos ouvir, então. É isso aí, pessoal. Boa noite. Prazer aqui estar com todos vocês. Enfim, eu gostaria de falar um pouco a respeito da expansão, né? Não só do acervo da Camerata, de repertório, de arranjos, mas também os novos caminhos e novas descobertas a respeito de sonoridades, efeitos, né? Que o violão proporciona, né? Que esse instrumento maravilhoso pode proporcionar. E a Camerata, ao longo da sua história, né, desses 24 anos de existência, vem construindo esse acervo, vem construindo esse repertório, vem construindo os arranjos e extrapolando, né, esse ambiente sonoro, né, que o violão constrói, proporciona. Depois até queria ouvir um comentário do Barbieri a respeito disso. A Camerata, enfim, ao longo do seu repertório, que eu me lembre aqui, algumas músicas, né? O Microconcerto do Roberto Victorio, uma música que extrapola, assim, realmente a sonoridade. O Arthur até fez um comentário uma vez, tem um tempo já, que ele tocava um violão preparado, se eu não me engano, na música Violofônica, e ele usava um arame nas cordas do instrumento, que esse arame voou na hora de puxar o arame. Ainda bem que não acertou ninguém. Esse era mim, mas só eu que tinha que tirar. Aí... Enfim, a Camerata traz essa história, constrói a história do instrumento, constrói a sua história, constrói a história musical e contribui com novas sonoridades, né? Rolandians, como o Val me falou, traz essa nova sonoridade também, esses novos efeitos, Hermeto Pascoal, e um dos nossos integrantes, né, ex-integrantes, na verdade, um grande amigo, Gaetano Galiffe, ele compôs o poema sinfônico Canoã Liberta... Como é que é? Canoã, a Lenda de um Guerreiro.
E nessa música ele realmente acho que ele conseguiu contribuir, né, para essa identidade do instrumento, contribuir para esse dicionário, né, violonístico, de forma grandiosa, os efeitos e novas sonoridades, enfim, essa coisa de extrapolar o que a gente conhece como linguagem do instrumento. Eu gostaria que o Barbieri falasse um pouco a respeito da sua experiência, do que ele vê da camerata, e depois a gente vai até ouvir uma peça do Gaetano, que é justamente o Canoã, né? A gente vai ouvir o quarto movimento, Canoã liberta o seu povo, e vocês vão poder experienciar essa música. E gostaria também de propor uma nova experiência para o público, de entrar no site da Camerata e ler o texto que o Gaetano Galiffe escreveu a respeito dessa música. E acho que vocês vão ter uma ótima experiência com a música, lendo o texto, perceber como o compositor, no momento da composição, pensa a respeito das sonoridades, a respeito do instrumento, o que o instrumento permite, e assim construir esse acervo, construir o arranjo, construir a música, compor. Barbieri, fala um pouco a respeito disso, e depois a gente ouve a música do Galiffe. Legal, Adriano. Então, bom, minha carreira foi construída em cima de um duo de violões, né? Que já é uma expansão do próprio violão, no caso, duplicando os dois violões, né? Que já é uma tradição brasileira antiga, né? E de sucesso, né? A gente pode pegar os dois grandes emblemas do Assad e do Abreu, né? E até chegar nos dias de hoje, com o Siqueira Lima, né? O Brasil Guitar Duo, né? E temos aqui no Rio o Duo Maia, né? As formações maiores, quarteto, que eu também toquei num quarteto de violões com o Nicolas, a Maria Aro e o próprio Fred, né? Foi o Quarteto Carioca de Violões. Toquei num quinteto de violões com o Marco Lima, né? Marco Lima, com o André Marques, a Fernanda, o Gabriel Pita, Fernanda Pereira, né? Então, assim, numa mostra eu toquei também num trio de violões para tocar a música do Sérgio Roberto de Oliveira, a música do Fred, música minha. Bom, violão solo também eu toquei. Então, de 1 a 5 eu fui, toquei com vocês, uma participação especial. Toquei na orquestra do Turíbio, na época da faculdade, nós tínhamos, sei lá, 25, 28 violões. Né? Eu acho que cada formação vai buscar e vai ter as suas compensações e os seus ônus, né? Porque quanto mais você coloca violão, mais você tem problemas de sincronização, de timbre, né? Então, requer um trabalho realmente, cada trabalho diferente. Você toca o violão solo, você vai trabalhar todo esse colorido com você. É você que trabalha. É você que vai saber como é que você dosa a sua interpretação, né? Então, a interpretação naquela música é uma coisa simples, um simples ralentando para 2 violões é um problema, porque você tem que pensar ali junto. Para 8, eu vou multiplicar por 8, entendeu? Porque todo mundo vai ter que pensar junto nessa história. Não basta um falar assim, eu não concordo. Você pode até não concordar, mas vai ter que fazer, entendeu? Porque não vai ter jeito. Né? 25, né, numa orquestra, uma orquestra é um problema ainda maior, porque você tem o problema da junção dos naipes, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, que diversifica as possibilidades, né? Amplia todo esse trabalho musical. É um aprendizado. Eu me lembro que eu estudei violão com o Sérgio Assad, dos 17 aos 22. Eu entrei na faculdade com 21 e o Sérgio foi morar na Europa. Eu tinha 22, então fiquei meio que órfão. Eu já estava na faculdade e tive aula com Carlos Augusto Góes. Aí depois eu tinha uma aula uma vez por mês com Edelton Glöden, lá em São Paulo, né? E essa aula foi curiosa, porque depois de muito tempo eu saquei que o Edelton falava assim, tipo, vai trabalhar com seu duo. E o Edelton também teve um duo com o irmão, né? Um duo que teve uma certa atividade. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, o duo
Foi ali que eu parei de ter aula, e a aula era o duo. O trabalho da música de câmara é um aprendizado eterno. O tempo inteiro você está questionando. É diferente do trabalho de aluno-professor, que o professor fala assim, faz essa digitação. Ah, eu não sei, tá legal, mas faz essa digitação. Faz esse ralentando aqui. Então o professor tem essa autonomia. Você discorda e tudo, mas você recebe uma informação. No trabalho de música de câmara, bom, ou você se sujeita a receber sempre essa informação, ou você aprende a debater o seu ponto de vista e como que você vai organizar todo esse processo. Se você aceita sem questionar, você está aprendendo. É como um professor, porque você recebe a informação, avalia e reproduz, e encaixa e executa. Se você não concorda, você vai debater para você chegar a um ponto. Se o seu argumento ele é válido, legal. Se ele não é válido, poxa, você descobriu que o seu argumento não é válido. Isso é muito bom também, entendeu? Então você tem um desenvolvimento muito bacana. Só para pegar que a sua pergunta foi cumprida, tá? Falando sobre a questão do violão que foi colocado a primeira gravação que apareceu, né, o violão de 7 cordas com o Valmir, né, no CD. Foi na Congada? Foi na Congada, foi no segundo CD? Foi no segundo CD, gente? Que aí também vocês estão pedindo demais de mim. Segundo CD. Então, pensa bem, isso, se você pegar o Narciso Yepes, você já tinha um violão para lá de expandido, entendeu? Torres, que é o nosso modelo Torres, onde se delineia o violão moderno, ele já fazia violão também de 11 cordas. Bom, não vou falar do alaúde com 23 ordens, tá? Mas isso é porque depois acabou que o violão ficou com 6 cordas num modelo de sucesso, né? E as coisas foram voltando aos poucos, né? Então, eu acho que cada vez mais o violão, os 7 cordas é muito bacana, mas eu vejo assim, o violão de 8 cordas, ele cada vez mais, eu acho que ele vai se firmar. Porque ele te dá possibilidades e facilita muito a vida quando você fala de uma suíte barroca. Você tem uma tessitura muito mais generosa que o violão de 6, não é? Sem tanto ônus, né? Porque você prejudica demais. Você vai pegar uma sexta corda e afinar em dó. Eu estou tocando uma música do Burkhard Wolters, um compositor alemão, e que ele afina a sexta corda em si. É muito bacana, entendeu? Mas é punk. O Fred mesmo usava a afinação com a sexta em dó. O ideal é você ter um violão preparado para isso, né? Exatamente. Ele tenha sido planejado para receber essa corda. E o Fred só compôs essas músicas em dó porque logo no início da carreira do duo, ele resolveu transcrever uma partita de bar. E aí tinha um negócio que falou, pô, mas por causa de 1,5 tom, eu não estou transcrevendo. Aí ele foi e baixou, entendeu? E nessa mesma partita ele toca em si também um dos movimentos. Aquilo é uma maluquice. Ele mesmo, depois que terminou, falou, cara, eu não devia ter feito isso, porque você tocar um movimento com a sexta em dó, o outro em si, depois terminar em ré, cara, é pedir para tocar desafinado, né? Para violão. E essa gravação, só para terminar o merchandising, essa gravação que a partita, a estreia dela, a estreia nossa, né, tocando essa música completa, foi na Sala Cília Meirelles, em setembro. Curiosamente, caramba, vocês não vão acreditar, se o Fred estivesse aqui, se bobear até, tá? Foi no dia 23 de setembro de 88, gente. Exatamente. Olha 23 só. de setembro de 88, nós tocamos ela inteira. A Rádio MEC gravou, eu quase tive um infarto quando vi aquele microfone na minha frente. E eu nunca ia imaginar que, sei lá, 20 anos depois eu fosse pegar aquela gravação e ela ia entrar num CD póstumo do Duo, que saiu há uns 3 anos atrás, que é o do Barbieri Schneider Memória, que tem a partita gravada na sala, a sonata de Mozart gravada na Guiomar Novaes e uma tocata de bar gravada na auditório da Aliança Francesa, tudo concerto ao vivo, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, falo assim, o dia que o Fred me encontrar, ele me mata, porque eu peguei umas gravações muito de concerto, assim, de cassete, né? E coisas, e rolo velho, né?
E a gente, por mais que a gente tenha feito o trabalho, ficou difícil, né? Mas eu falo, cara, o dia que ele me encontrar, ele me mata. Mas eu pensei, o dia que eu encontrar ele, eu vou estar morto mesmo. Então tudo bem. Tá certo. Você focou mais na questão dessa expansão do instrumento com relação às alturas, afinação, né? E a Camerata Sim. vem explorando novos timbres no sentido de criar o que a gente conhece, o que a gente denominaria ruído, né? Então, por exemplo, até peguei o violão para exemplificar, né? A gente usa uma tambora aqui no instrumento, utiliza esse som aqui do instrumento, efeitos percussivos, enfim. Para não me alongar muito, a gente vai ouvir esses efeitos agora, essas novas sonoridades que a Camerata vem trazendo para o universo do violão, na música do Gaetano Galiffe. Então, vamos ouvir aí Canoan, a lenda de um guerreiro. Quarto movimento, Canoan liberta seu povo. Então, gente, acabou que nós estávamos aqui falando aqui em off sobre os temas que a gente estava abordando, né? E uma coisa que é interessante, que no duo nós usávamos também, assim, a questão que o Adriano estava falando, né? Do violão expandido em termos de ruídos, né? O Fred, bom, primeiro que o Fred tinha um lado percussivo bem interessante, né? Porque ele tinha o nome de alemão, Friedrich Schneider. Tinha aquela cara de D'Artagnan, né? Cabelo comprido, aquele bigode. E era baiano com sotaque, né? Um sotaque de baiano carregado. O que ele ficava danado, tá? Porque ele aqui, todo mundo falava, Fred, você tá aqui há 20 anos e não perdeu o sotaque. Aí ele ficava todo feliz, chegava na Bahia, o pessoal, rapaz, você agora tá com sotaque carioca, né? Tu não fala mais. E ele ficava danado da vida com essa história. Mas ele tinha, assim, um jeito, né, um ritmo muito forte. Tanto que qualquer coisa que tinha de ritmo, ou eu levava bronca, ou era ele que tinha que fazer, entendeu? Porque ele, sempre que eu fazia, ele, não, cara, esse negócio, pô, você tá parecendo paulista no samba. E aí ficava aquela história assim. E o Fred usava muito essa questão percussiva, não só rítmica, né, de ritmo na caixa, mas, por exemplo, a Fantasia 521, que é uma obra que ele fez, curiosamente, ela é uma homenagem a Ari Barroso e, obviamente, que aparece lá um tema da aquarela brasileira, né? Até faz um link aí com o arranjo do Valmir. Ele usa uma borracha na sexta corda, a sexta corda está em dó, logicamente, né? Ele inventou, era ele que usava, né? Tocava a sexta em dó. E eu fazia um ritmozinho lá atrás da pestana, né? Do violão, né? Gente, essas coisas acontecem. Essas coisas... Está todo mundo aí, vivo ainda?
Alô? Bom, tudo isso para mostrar esse ritmo que o Adriano mostrou, né? Que era fazendo isso aqui, né? E o Fred fazia com uma borracha aqui assim. Então, e muitas outras músicas, efeitos percussivos, isso era uma coisa que o Du usava bastante. Outra coisa também que, através do Fred, eu conheci o Luiz Carlos Tcheco, né, professor do conservatório também, e o Tcheco que tem todo um conceito diferente, né, de utilização do violão, principalmente, mas ele não escreve só para violão, escreve para todos os instrumentos. E a gente, desde 88, que toca a música do Tcheco, inicialmente com eu e Fred, né, com 2 violões, e depois, até hoje, quando o Tcheco faz algum evento e que eu posso participar, eu tô lá, tem música para violão e gravação de mais 3 violões, um violão ao vivo e 3 gravados, música para violão, guitarra, clarinete, piano, percussão. Então, assim, o violão cada vez mais tem se inserido nesse cenário, né, da música experimental, né, com o violão expandido, né? Não sei exatamente a nomenclatura. Sim, com certeza o violão ele está inserido nesse movimento que da própria música, né? Porque as fronteiras estão aí para serem expandidas, eu acho, né? Na verdade, até o violão é um instrumento muito jovem, né? A gente fala do violino, tem 400 anos. Há 400 anos o violino chegou já numa espécie de padrão ótimo, né, de construção, e o nosso instrumento ainda está sendo objeto aí de estudos, né? Você falou do Torres, né? Para quem não sabe, Antônio Torres era um construtor da região de Barcelona, na Espanha, que em meados do século XIX ele criou os padrões, as dimensões, enfim, do violão que a gente toca hoje, moderno. Mas esse próprio violão ele está sendo expandido. A prova disso, inclusive, são esses violões com mais cordas, né? Inclusive na Camerata, nós tivemos esse processo. Na live passada, a gente explicitou melhor isso, a gente contou essa história que começou com um octeto de violões de 6 cordas, até que o Valmir começou a usar o violão de 7 cordas, e depois surgiu outro violão de 7 cordas, e aí a gente acabou partindo para a nossa formação atual, que nós continuamos com 8 violões, porém, desses 8, 3 são de 8 cordas, 2 de 7 cordas e 3 de 6 cordas, sendo que um desses violões de 8 tem uma corda mais aguda. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma extensão de 5/8, praticamente, o que dá mais margem para encarar o desafio que a gente se propôs agora, que foi exatamente adaptar para a Camerata, para grupo de violões, músicas feitas originalmente ou para orquestra ou para quarteto de cordas. E isso é um super desafio, porque até o nosso instrumento, né, ele para quem toca violão, assim, sabe que o violão perde um pouco de volume, de eficiência, até de timbre, quando vai muito agudo ou muito grave. Então, o desafio para o violão de 8 cordas é fazer as cordas graves soarem tão bem quanto nas outras regiões, né? Então, novos instrumentos estão sendo pesquisados, é uma coisa em constante evolução. E a própria música também, né? Já há décadas que o ruído até ganha aspas, né? Porque ruído é música, pode ser música, percussão. O violão tem uma caixa acústica, né? Ele praticamente incentiva que a gente use esses efeitos, né? Um instrumento, uma flauta, por exemplo, é muito mais limitada nesse sentido, só para pegar um exemplo. Então, é bacana, né, o trabalho do Du Barbieri Schneider, né? Uma das grandes marcas, eu acho que é a criação. Eu acho que a composição, né, as novas experiências que foram feitas com violão, com as possibilidades de duo, de violão, que, como você falou, tem uma super tradição no Brasil, né, o duo Assad, do Abreu, né, e outros duos. O Brasil tem essa fartura de bons duos de violão, né? Então, lá na Camerata, aqui na Camerata, a gente se preocupou também sempre com essa questão da composição, porque um grupo de 8 violões não tem repertório original, praticamente, muito pouca coisa, né? Um conjunto de 8 violões, sendo que a gente ainda tem essa possibilidade de fazer de 2 formas principais, que são 4 naipes de 2, quer dizer, 4 duplas, né? Porque o violão soa diferente
quando dois instrumentos tocam a mesma coisa em uníssono, o timbre é um pouco diferente, que a gente chama de dobra, né? Está dobrando. Então é um som. A outra possibilidade de escrita nossa é 8 violões independentes, 8 vozes, 8 partes diferentes. Então, para dar conta disso, né, a gente acabou chegando nesse formato aqui de 5 oitavas, né, que vai do bem grave até uma região bastante aguda. E nesses 24 anos, a Camerata já tem um repertório bastante grande, uma contribuição bem legal assim, para o repertório, focado na música brasileira, e de todos os estilos, né? Temos desde dos pais da música popular, né? Nazaré, o choro e tal, até novas composições, novas coisas contemporâneas que estão surgindo agora, né? A Camerata sempre teve a política de incentivar arranjadores e compositores, né, de fora ou de dentro do grupo, para produzir. Temos que produzir, porque, como você falou, né, tudo é muito novo, tem um caminho, um universo aí aberto para a gente explorar. Então, a próxima música que a gente vai mostrar, eu falei de pais da música brasileira, então vamos falar de um deles, talvez até o mais destacado, talvez o brasileiro mais internacional da música, que é o Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, né, o gênio da música, e a Camerata já produziu, já trabalhou sobre a música dele, nós gravamos as Baquianas número 1, que são originais para orquestra de violoncelos, são 8 violoncelos, aí o violonista Sérgio Abreu, um grande nome do violão brasileiro, fez uma adaptação para a Camerata, para o octeto de violões que nós mostramos na live passada. E hoje nós vamos mostrar aqui uma palhinha do nosso novo trabalho, que é o DVD Cordas Clássicas, que é justamente como eu tinha falado, uma adaptação para o nosso conjunto de obras feitas originalmente ou para orquestra ou para quarteto de corda, que são quartetos formados por violinos, viola e violoncelo. Então vamos ouvir aqui o 4º movimento do 8º quarteto de cordas de Heitor Villa-Lobos, o arranjo meu.
Tá aí nosso grande Vila Lobos, né? E, bom, eu queria fazer uma lembrança aqui a quem está assistindo a gente, que é muito importante que vocês curtam, né, a nossa página aqui no nosso canal do Facebook, do YouTube, e também as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E, bom, Barbieri, você, além de concertista, professor, você também atua organizando, né, eventos, você organiza o concurso, a Mostra Fred Schneider e outros eventos ligados ao violão. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso também? Olha, isso aí foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente. Na verdade, em 91, eu e Fred fizemos um concerto na Aliança Francesa da Tijuca, conhecemos o diretor de lá, e ali surgiu a ideia da gente fazer uma série. Foi a série mais doida que nós já fizemos, porque era um concerto por semana, de março a, sei lá, dezembro. Toda semana, quinta-feira, tinha o projeto Classic 91. E muito da necessidade da gente de ampliar espaço, porque naquela época tinha bastante... Vê bem, eu estou falando 91, estamos passando dos anos 80, que foi aquela profusão de séries pelo Rio de Janeiro. A coisa já tinha começado a cair um pouco. E essa de 91, desculpa, essa de 91 seria a primeira que você organizou? Foi a primeira série com o Fred. Exatamente. Na verdade, toda a ideia é do Fred. O Fred que tinha essa coisa de... eu naquela época estava muito assim, bitolado em estudar violão, tocar, né? Aquela coisa focado nisso. E o Fred sempre teve um olhar muito mais amplo. E aí nós fizemos essa série, dali fizemos violonistas compositores, uma outra em volta em Juiz de Fora, e fomos fazendo, até chegar logo em 92, nós fizemos o Violão na Sala, nessa o Marco Pereira tocou, o Bellinati, né, também, que está fazendo aí 70 anos essa semana, né, e o Bellinati tocou, Marco Pereira, o Barbosa Lima, que não tocava no Rio de Janeiro há 17 anos, eu me lembro perfeitamente ele me falando isso. Então, nós fizemos assim, 92, 93, 94, e daí não paramos mais. Quando o Fred faleceu, isso já estava... Eu já estava com esse vírus, entendeu? Era tipo um Covid-1, entendeu? E que não fizeram vacina. Então, eu tenho esse negócio até hoje e faço. É uma coisa meio... Além de ser meio compulsivo, eu acho importante. Vou dizer para você, assim, não me considero um produtor, porque minhas produções são bem modestas. Eu nunca faço com lei de incentivo, não porque não queira, porque eu não sei fazer. Acaba tomando tempo, exatamente por não ser produtor, eu não me meto, sim, de fazer isso. Mas, talvez por usar chapéu, entendeu? Eu passo o chapéu muito bem. Então, a mostra... Só não vai acontecer esse ano por causa a sala está fechada, mas há 16 anos a mostra de violão Fred Schneider e o concurso acontece ininterruptamente, literalmente passando chapéu. Não fico feliz em dizer isso, mas é a maneira que eu sei fazer, que eu consigo fazer. E também é o seguinte, se não fizesse, não teria, né? Porque qual o concurso nacional que nós temos? Agora tem, a Rio está lançando um concurso nacional, virtual, etc. O primeiro Fred Schneider foi um concurso nacional que a Rio lançou. Mas eu acredito que todo evento cultural, não é, para que ele tenha uma penetração, para que ele tenha consiga ter um envolvimento social, né, que as pessoas se acostumem, ele tem que ter regularidade. Acontecer todo ano, ou uma vez por mês, ou toda semana. E a mostra tem isso. O Café Concerto, que já vai aí para 11 anos, que também esse ano parou por causa da pandemia. O Som da Bocaina, que é um projeto que eu faço em Bananal, São Paulo, que também já tem 4 anos, parou por causa da pandemia. Mas assim que puder, a gente está voltando. Eu acho que isso é fundamental. Como eu não vejo as coisas acontecerem, né, não vejo fazerem, o poder público realmente é completamente inerte nesse assunto, ele não existe. Né? Atualmente, acho que não existe nem como ministério, imagine que
Se não existe, pelo menos na coisa escrita, imagine se na ação vai acontecer. Como eu vejo que não acontece, né, eu reclamo, mas vou lá e faço. Legal. E só antes de passar aqui a bola para o Eduardo, só avisar que, como o Fábio falou antes, a gente está com um projeto novo, né? Que a gente fez essa expansão aí do registro da Camerata, exatamente para esse trabalho que a gente fez adaptações de obras de orquestra e de quarteto de cordas, né? Então, proximamente, provavelmente agora no início de outubro, a gente vai começar também um financiamento coletivo, né? Que é uma outra maneira agora que os grupos e os músicos estão conseguindo botar os projetos para frente. Então é isso. Então sigam aí as redes da Camerata, que isso vai estar lá também daqui a pouco. Então, Eduardo, está com você aí. Oi, pessoal. Boa noite. Como vão todos? Prazer aqui estar participando junto com vocês, né? Mais essa live da Camerata. Eu acho que o Barbieri colocou uma questão muito importante sobre a gente realmente ter que fazer, né? Ter que arregaçar as mangas e fazer. Bom, para isso, eu acho que a Camerata também hoje conta, né, com apoio institucional. Apesar das instituições terem uma certa dificuldade no Brasil, eu acho que é importante da gente falar que a Camerata ela conta com o apoio institucional do Cefet na atualidade, né, é o Centro Federal de Educação Tecnológica, e esse apoio institucional, essa instituição acaba nos abrigando. Então, uma das alternativas que nós entendemos para que o nosso trabalho pudesse continuar e pudesse, né, permanecer acontecendo, é que, efetivamente, essa instituição, né, pudesse nos abrigar como um projeto de extensão. Hoje nós temos um projeto de extensão, né? Nós temos também projeto de pesquisa, então acaba que o trabalho da Camerata ele é abrigado nesse sentido. Bom, gente, isso tudo para falar que toda essa relação da gente ter que meter a mão e fazer, isso acontece porque o trabalho de música é um trabalho de pesquisa, sempre, é um trabalho de investigação, né? E todo músico sabe disso, né? Como o próprio Barbieri acabou de dizer. Eu gostaria de pedir, então, já que a gente está falando dos arranjos da Camerata, né? Que a gente agora, o Marcão pudesse colocar uma nova música aí, tem um arranjo que o Arthur vai falar para nós, é um arranjo que ele mesmo fez, de uma música do Nazaré. É isso, gente. Boa noite. Bom, no nosso terceiro CD, a gente criou uma suíte para o Ernesto Nazaré e coube a mim fazer um dos arranjos. E eu queria fazer outra, mas essa música ficou chiclete na minha cabeça. É uma música, pelo que o Fábio Nin pôde me contar, o expert em música, história da música brasileira. Ela fez muito sucesso, foi uma das músicas mais populares do Nazaré. Ainda vivo, Fábio? Quando ele ainda estava vivo, vendeu a beça, né? Fez muito sucesso. E porque ela não sai da nossa cabeça depois que a gente escuta. Então, prepare. A música vendeu muitas partituras, né? Porque não sei se vocês sabem, uma pequena curiosidade, boa parte da vida o Nazaré trabalhou numa loja de música que, na verdade, não existia disco ainda, né? Era uma loja que vendia partituras. Então, a pessoa chegava e escolhia uma música pelo nome, pela aparência, assim, e aí para dar uma escutada na música, o Ernesto Nazaré, apenas isso, ele lia à primeira vista a música para a pessoa ter uma ideia da música. Vou comprar, não vou comprar. Esse era o emprego dele durante muitos anos. Então, e essa música ficou chiclete na minha cabeça. Eu cantava no banheiro essa música todo dia. Só parei de cantar no banheiro essa música quando eu fiz o arranjo. Então, o batuque do Ernesto Nazaré, a Camerata de Violões.
Pessoal, nós queríamos aí agradecer quem estiver assistindo, a Camerata de Violões. Nós estamos aqui, o nosso trabalho não para, apesar da pandemia, apesar desses tempos difíceis. É um momento que a gente precisa muito da arte e com certeza a gente está mantendo o nosso trabalho e mantendo viva a música brasileira, a música feita no Brasil. E é interessante porque nessa pandemia nós percebemos que nós precisamos uns dos outros. Fundamental isso. Nós percebemos que a solidariedade é um dos valores mais importantes da nossa vida. Então, a sociedade precisa da música e os músicos precisam da sociedade, porque nós precisamos também continuar existindo e sobrevivendo da nossa arte, porque nossa profissão foi duramente atingida por essa pandemia, por essa nova realidade que está se impondo, pelo menos ainda por um bom tempo. Então, as lives são uma forma de retribuição e também de contribuição das pessoas para nós, né? Nós precisamos realmente continuar a existir e manter nossa profissão viva. Então, nós contamos com a colaboração de vocês, curtindo nossas páginas, contribuindo para as lives pagas ou não, e também para o crowdfunding, que é o nosso financiamento coletivo, do nosso próximo CD, que vocês tiveram a oportunidade de ver alguns trechos do nosso CD novo, chamado Cordas Clássicas, que vai ser lançado em breve, em outubro. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, cameratadeviolões.com, nosso Facebook, Instagram e nossa página no YouTube, que nós pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos e fiquem ligados nas nossas próximas lives, que acontecerão em breve. Muito obrigado, boa noite. E o grupo, então, agradece a presença de vocês. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até logo. Boa noite, pessoal. Assim. Valeu. Gente, é muito importante esse formato, né, que a gente tá podendo vivenciar, né, e é uma maneira que a gente tem de aproximar o nosso trabalho de um público muito maior, e a gente se sente muito feliz. Nós temos a oportunidade de estar mostrando para vocês alguns trechos de 24 anos de trabalho, e estamos querendo finalizar agora um DVD que a gente conta muito com a participação de todos. Então, eu deixo aqui o nosso boa noite, o meu boa noite, e agradeço muito a participação de todos que estiveram aí junto com a gente nessa segunda live. Um beijo, um abraço aí. Barbieri não vai falar, pessoal. Então, olha, para mim foi um prazer estar com vocês. Vocês são companheiros, então não temos nenhuma cerimônia de eu fico lisonjeado, mas eu fico lisonjeado mesmo. Mas nós somos companheiros, então a gente está aí todo mundo junto. Desejo sucesso aí, que vocês consigam aí. Vocês vão conseguir reunir esse crowdfunding e colocar na rua aí esse trabalho que está muito bacana. O que eu assisti, eu gostei muito, muito. Vocês merecem. Parabéns aí, obrigado pelo convite. Valeu, Barbie. Valeu, Barbieri. Todo o YouTube que está assistindo a gente. Vai ter mais. Boa noite, pessoal. Vamos ouvir agora um trechinho de uma música do nosso próximo CD, enquanto a gente se despede. Divagações de Eduardo Gato.